Muçulmano é civilizado? Tento. Abordá-lo em poucas páginas exige escolha. A eleição foi pelo aspecto ideológico, destacadamente o religioso. Posto de lado os significativos aspectos político, econômico e social, ficando assim de fora indagações e fatos importantes. Por exemplo, o islamismo é incompatível com o capitalismo? E o domínio da profunda divisão dos muçulmanos em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas, que tem um conflito político intenso entre eles? Mas o que se prestará atenção é no preconceito e ignorância, como o da afirmação que o islamismo é uma religião violenta e seus seguidores são fanáticos, terroristas e assassinos. Como os árabes são muçulmanos, logo todos os árabes são, no mínimo, suspeitos de serem terroristas. E é por isso que se aborda o tema muçulmano é incivilizado. Muçulmano. Muçulmano é apenas um sinônimo de islâmico, não havendo nenhuma diferença entre os termos. Islâmico, por sua vez, se refere aos seguidores do islamismo, que é uma religião que surgiu cerca de 6 séculos após o cristianismo. Existe 1,5 bilhão de muçulmanos, compreendendo 23% da população mundial, sendo a segunda maior religião e a que mais cresce no mundo, permanecendo atrás apenas da população cristã, estimada em 2 bilhões e 25 milhões. Portanto, muçulmano ou islâmico é todo seguidor da religião islâmica, assim como os seguidores do cristianismo são chamados de cristãos e os adeptos do judaísmo de judeus. Incivilizado. Diz-se de quem é aselvajado, bárbaro e principalmente por ser antidemocrático e contrário à liberdade de expressão. Pois, sem democracia não há civilização digna deste nome, e o suporte vital da democracia é o princípio da expressão. Islamismo é uma religião violenta? Islamismo é a doutrina do Islã, que significa submissão, que por sua vez ele deriva de uma raiz que significa paz. Assim, os muçulmanos têm como profissão de fé a submissão a Alá. Proclamar Alá como Deus único e Maomé como seu último e mais importante profeta, além de seguir o Alcorão, são aspectos dessa submissão. Portanto, a liberdade para muçulmano consiste na aceitação desses pressupostos. Mas islamismo também quer dizer viver em paz com o Criador, consigo mesmo, mesmo com outras pessoas e o ambiente. A doutrina islâmica é baseada no preceito de trilhar o caminho da generosidade. Terrorismo já não, tem o sinônimo de terror, violência, e o Islã de paz. Então, por definição e significados, estas duas palavras são opostas. Porém, e apesar do Islã significar paz, alguns grupos de terroristas cometem atos violentos e de terror invocando o nome de Alá ou a religião islâmica. Árabes são muçulmanos? Árabe é um termo referente a uma etnia, ou seja, a etnia árabe, que é caracterizado pela língua árabe. Assim, todos os povos que têm a língua árabe como oficial são chamados de árabes. Os árabes têm uma população de 350 milhões distribuídos por 22 países
entre o Oriente Médio e a África. Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Líbia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Kuwait, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omã, Mauritânia, Somália, Palestina, Djibouti e Comores. No entanto, o fato de a religião islâmica ter sido criada pelo povo árabe, onde o islamismo ganhou muitos adeptos, gerou uma confusão de achar que todo muçulmano é árabe. Basta ver que os turcos, os iranianos, os afegãos são povos muçulmanos, mas não árabes, por não falarem a língua árabe. Os 3 países que possuem as maiores populações muçulmanas do mundo não são árabes. Pela ordem, Indonésia, com cerca de 225 milhões, 90% da sua população. Paquistão, com 175 milhões, 96% da sua população. Índia, com 160 milhões, 13% da sua população. Lembra-se que na Europa há diversos povos muçulmanos, como é o caso dos albaneses, dos bósnios, dos chechenos. Além disso, há muitos imigrantes muçulmanos em países como França, Alemanha e Inglaterra. Apesar de a maioria dos povos árabes professarem o islamismo, não se pode afirmar que todo árabe é muçulmano. Pois há o caso do Líbano e da Síria, que possui uma expressiva parcela da sua população que é adepta do cristianismo. Em suma, uma em cada 4 pessoas no mundo é muçulmana e a maioria não é árabe. Cerca de 2 em cada 3 muçulmanos estão na Ásia. Observar que a Índia, país de maioria hindu, tem o dobro de muçulmanos que o Egito. A China tem mais muçulmanos que a Síria. A Alemanha mais que o Líbano. E a Rússia mais que a Jordânia e a Líbia juntas. As repúblicas islâmicas do Irã, Paquistão, Afeganistão e Mauritânia não são de países árabes. Um fato curioso é que no Brasil há o costume de referir-se aos imigrantes árabes em geral como turcos. No entanto, isso é um equívoco, uma vez que os turcos são muçulmanos, não são árabes, já que não falam a língua árabe. Esse equívoco se deu porque quando os primeiros imigrantes vindos da Síria e do Líbano, países árabes, chegaram ao Brasil, esses países estavam sob o domínio do Império Turcomano e, portanto, esses imigrantes estavam no Brasil registrados como turcos. Contexto das origens do Islã. O islamismo nasceu na Península Arábica, onde estão atualmente a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait e Omã. Habitado por centenas de tribos nômades, são os beduínos, devido à escassez de água e à aridez do chão, transformando-o em inóspito para a agricultura. Antes do advento do Islã, os árabes não formavam uma unidade política coerente. Nos inícios do século VII, a Arábia posiciona-se em torno de 2 impérios que se defrontam. A oeste, o Império Bizantino, que é cristão e herdeiro de Roma, dominando o norte da África, Palestina, Síria, Anatólia, Grécia e sul da Itália. A leste, o Império Persa, ocupando a área correspondente aos atuais Iraque e Irã, que tinham como religião oficial o zoroastrismo, mas nele também viviam cristãos e judeus. Império Bizantino. O Império Bizantino ele foi dividido em Império Romano Ocidental, capital Roma, moderno Istambul, originalmente Bizâncio, e Império Romano Oriental, capital Constantinopla.
Grosso modo, pode ser visto nas cores rosa e amarelo do mapa exposto, respectivamente. Aqui você observa bem onde está Constantinopla e onde está Roma, né? E uma parte que eles dominaram, que foi a parte do norte da África, né? Vocês podem observar aí a parte do Egito, uma parte da Líbia, uma parte da Argélia, e assim em relação ao Oriente Médio, pouca coisa só, Jerusalém, um pouquinho mais além, mais nada do que isso, e a parte do... E praticamente é isso, não tem muita coisa. Então, o Império Bizantino, ele é a continuação do Império Romano durante a Antiguidade Tardia e Idade Média. Inicialmente, parte oriental do Império Romano, frequentemente chamado de Império Romano do Oriente, que sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Ocidente no século V, e continuou a prosperar, existindo por mais de 1000 anos, e até a sua queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453. Nota-se que a maior parte da Península Arábica ficou intocada. Ali no mapa a gente pode perceber, não só do Império Bizantino, mas também em toda a expansão romana de 750 a.C. até 476 depois de Cristo. Maomé, que viveu entre 570 a 632. Ele foi um líder religioso e político árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta de Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas, já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, ele declarou que era necessária proteção a estas religiões e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas duas religiões que tinham sido corrompidos e esquecidos. No século VII, Maomé, à frente de um exército de 10.000 homens, conquistou Meca e iniciou a expansão do islamismo ao proclamá-lo como a única e verdadeira religião dos árabes. Após sua morte, os califas que o sucederam na liderança espiritual e política do islamismo unificou a Península Arábica e iniciaram suas lutas contra os impérios vizinhos, principalmente o bizantino e o persa, que se guerreavam entre si. Império Árabe, 632 a 1258. O surgimento do islamismo foi a principal semente para o nascimento do Império Árabe, que dominaria uma vasta região que incluía o norte da África, o sul da Europa e o Oriente Médio e os territórios na Ásia, que chegava até a Índia e o Paquistão. Veja só no mapa. No começo do século VIII, os árabes tinham conquistado a Península Ibérica e avançavam para tomar o restante da Europa cristã, mas foram barradas no sul da França. Você pode olhar ali no mapa também que dá para ver. Tendo se tornado uma civilização tolerante, não podemos esquecer que o Islã tem aquela vertente de ser paz, e foi brilhante sobre o ponto de vista intelectual e artístico, o Império Muçulmano sofreu de gigantismo e viu enfraquecer-se militar e politicamente. Aos poucos, as zonas mais longínquas tornaram-se independentes ou então foram recuperadas pelos seus inimigos bizantinos, francos e reinos neogodos, os quais guardavam na memória a época da conquista. No século V, os turcos seljucitas, que eram muçulmanos, mas não vamos confundir com os turcos otomanos, antepassados dos criadores do atual Estado da Turquia,
Esses turcos seljucitas acentuaram a guerra contra os cristãos e esmagaram as forças bizantinas em 1071, conquistando Palestina e Jerusalém em 1078. Comparando os dois mapas, se pode perceber o quanto de conflito por conquista existiu entre os romanos e os árabes, ou ainda entre os cristãos e os muçulmanos. As cruzadas entre os séculos XI e XIII. O domínio dos turcos seljucitas sobre a Palestina foi percebido pelos cristãos do Ocidente como uma ameaça e uma forma de repressão sobre os peregrinos e os cristãos do Oriente. Em 1095, o Papa Urbano II exortou os nobres franceses a libertar a Terra Santa, que era o nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina, e a colocar Jerusalém de novo sob a soberania cristã. Apresentando a essa expedição militar como uma forma de penitência. A multidão presente aceitou entusiasticamente o desafio e logo partiu em direção ao Oriente, sobrepondo uma cruz vermelha sobre suas roupas. Daí terem recebido o nome de cruzados. Assim começavam as cruzadas, declaradas pelo Papa e apoiadas por vários reis europeus, acontecimento que foi mais importante nesta época entre o Islã e o mundo ocidental. Mas o que é uma cruzada? Ela é qualquer um dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Era uma chamada Guerra Santa. As cruzadas eram também uma peregrinação, uma forma de promessa, penitência. Por volta do ano 1000, aumentou muito a peregrinação de cristãos para Jerusalém, pois corria a crença de que o fim dos tempos estava próximo, e por isso valeria a pena qualquer sacrifício para evitar o inferno. Quando a primeira cruzada alcançou o Oriente Médio no século XI, os reinos muçulmanos não deram importância a ela. A reação só viria quase um século depois, quando um dos líderes cruzados começou a representar uma ameaça aos lugares sagrados do Islã, inclusive atacando peregrinos que iam a Meca e desrespeitando acordos do rei cristão de Jerusalém e do líder muçulmano chamado Saladino. Naquele momento, Saladino declarou guerra santa aos cruzados e eles acabaram definitivamente expulsos das terras muçulmanas no fim do século XIII. Expansão turcomana de 1299 a 1923. O mundo islâmico atingiu um novo esplendor com o Império Otomano, cujas origens se encontravam nas migrações de turcos das estepes da Ásia Central para a Anatólia, onde fundaram um pequeno estado e que haviam se convertido ao islamismo. Em 1453, depois de um cerco de 2 meses, os otomanos tomaram Constantinopla. O antigo Império Bizantino foi substituído pelo novo Império Otomano como a grande potência do mar Mediterrâneo. O mundo arábico é conquistado no século passado. Em meados do século XIX, a maior parte do mundo islâmico tinha sido conquistado pelas potências europeias, em concreto pela França, Inglaterra e Rússia. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, inicia a prospecção de petróleo no Oriente Médio, na qual os ingleses se revelaram os mais aptos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados exploraram o descontentamento em relação ao Império Otomano, existente em regiões como a Arábia e a Síria. Apesar das promessas de apoio ao movimento nacionalista árabe, o fim da guerra acabou por traduzir-se no aumento da colonização europeia
sobre os países árabes. Aos franceses seria atribuído pela Sociedade das Nações o mandato sobre a Síria e o Líbano, e aos ingleses sobre a Palestina. Os filhos de Hussein governam Transjordânia e Iraque sob o patrocínio britânico. Na Arábia forma-se um reino liderado por Ibn Saud com apoio dos Estados Unidos. Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, recomendando a adesão e implementação do plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico, em 1941, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial declara o estabelecimento de um Estado judeu em Israel a ser conhecido como Estado de Israel, uma entidade independente do controle britânico. As nações árabes vizinhas invadiram o recém-criado país no dia seguinte, em apoio aos árabes palestinos. Israel, desde então, travou várias guerras com os estados árabes circundantes, no decurso das quais ocupou vários territórios. Isto não quer dizer que, em termos mais gerais, que o mundo islâmico não tenha sofrido conquistas como a do Egito em 1798, por Napoleão Bonaparte. Por volta de 1818, a Índia já estava praticamente toda sob a influência britânica. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a União Soviética invadiram o Irã a fim do recurso petrolífero. Como teria ficado o orgulho e a tolerância dos muçulmanos, daqueles que sempre conquistaram? Martírio foi o caminho? Respostas terroristas, jihadistas a esta conquista. Desde o período da expansão do Império Árabe até hoje, a jihad também tem sido interpretada como luta armada para a defesa e aumento do poder muçulmano. Na tradição muçulmana, o mundo é dividido em duas casas. Uma é a casa do Islã, onde estão os governos e a lei muçulmana. A outra casa é a da guerra, habitada por todos os não muçulmanos, ou seja, pelos infiéis. Assim, o conceito de jihad, como uma luta externa, permanecerá até que todo mundo adote o Islã ou se submeta a ele. Mas como nasceu esse conceito jihad? Maomé, visitado pelo anjo Gabriel, que lhe teria transmitido as palavras de Deus, e elas teriam virado ao Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, é lá no Alcorão que está o conceito de jihad, cujo significado é lutar, se esforçar, se empenhar. O islamismo foi determinante na união do povo árabe e no desenvolvimento de uma das mais importantes civilizações que já surgiu no planeta. O conceito de jihad foi essencial para isso. O fato de Maomé não ter sido apenas um profeta e um líder espiritual, mas também um líder político e militar, contribuiu para a amplitude do significado que a jihad adquiriu. A luta do jihad é primeiramente uma busca pela melhoria espiritual individualmente. Uma luta interna de cada muçulmano para que se torne uma pessoa melhor. Porém, pode haver também a necessidade de uma jihad externa, que seria feita através da luta física, dos combates, de uma guerra santa dos seguidores do islamismo contra os inimigos de Deus, ou de Alá. Maomé usou o Alcorão e o conceito de jihad para unir os árabes, não só espiritualmente, como também politicamente. Os árabes, assim, se tornaram-se soldados de Alá e, em nome dele, lutavam. Alá era considerado o supremo chefe do Estado Islâmico e, consequentemente, o comandante dos exércitos muçulmanos. Suas ordens chegavam
até os soldados através do profeta Maomé e após a sua morte pelos califas. Na atualidade, os grupos terroristas islâmicos têm usado o conceito de jihad no sentido de guerra santa para atacar alvos que eles consideram como inimigos do Islã. Os alvos envolvem tudo que for relacionado à destruição do Estado sionista, perseguição a cristãos, assassinato de dissidentes em países islâmicos, intolerâncias a críticas, como, por exemplo, dar a vida em nome do Islã e recebendo como recompensa 72 virgens no paraíso, bem como a submissão das mulheres. Intolerância também a algo considerado insultuoso, como a charge que exiba o rosto do profeta Maomé, o que seria uma idolatria. A religião islâmica não justifica o terrorismo. Jihad é uma distorção da interpretação do conceito original, já que a tradição muçulmana estabeleceu algumas regras para a Guerra Santa, entre elas, tratar bem os prisioneiros e a proibição de matar mulheres e crianças. Regras que o terrorismo, em geral, não respeita. Isso pode ser comprovado não só nos terrorismos islâmicos, como na Al-Qaeda, que é uma operação internacional, o Estado Islâmico, que é feita essa operação no Iraque e Síria, o Hamas no território da Palestina, o Talibã no Paquistão e no Afeganistão, e Boko Haram na Nigéria. Boko Haram é gozado, é um nome que significa a educação não islâmica é pecado. Mas também nos terroristas europeus, como o ETA na Espanha e o IRA na Irlanda. Bem como em países, vide as bombas nucleares soltadas pelos americanos no Japão e os foguetes lançados por Israel alvejando civis. As organizações islâmicas condenaram o ataque terrorista à revista Charlie Hebdo, na França. Por exemplo, a Liga Árabe, que reúne todos os países árabes do mundo, condenou. A Al-Azhar, considerada o principal centro de ensino islâmico do planeta, e todas as demais importantes organizações islâmicas dos Estados Unidos e da Europa. O mesmo vale para chefes de Estado de todos os países da maioria muçulmana que enviaram lamentos para os franceses. Os islâmicos lutam contra os terroristas? Centenas de milhares de muçulmanos lutam diariamente contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Não há nenhuma força ocidental lutando contra eles em terra. Os Estados Unidos participam apenas de operações aéreas e logísticas. São as Forças Armadas sírias, as Forças Armadas iraquianas, as Forças Armadas libanesas, os curdos. Sim, os curdos são muçulmanos que lutam diariamente contra estas organizações terroristas. O islamismo moderado mostra-se uma vertente desejosa de paz. Mas generalizar muçulmanos é um erro. Um turco imigrante na Alemanha não tem nada a ver com uma muçulmana libanesa em Beirute ou um médico no Paquistão. Seria como dizer que um alemão luterano, um católico italiano, um evangélico na Guatemala e um cristão ortodoxo na Síria tivessem as mesmas ideologias. Há correntes em conflito dentro do islamismo, que foi mencionado na introdução, que nós não vamos tratar aqui. Os muçulmanos defendem a liberdade de expressão? Alguns argumentam que existem muitos regimes ditatoriais, como a Rússia, Cuba, China e Coreia do Norte, que não são islâmicos. Enquanto há países de maioria muçulmana, como a Indonésia, Líbano, Paquistão, Turquia, Tunísia e Bangladesh, que são democráticos. Mas supomos entender que numa democracia nenhum dogma deve ser respeitado e nenhuma ideia deve crescer sem que não seja colocada em dúvida e testada. O que os muçulmanos, mas os cristãos também, os budistas, judeus, hinduístas, ateus, etc., pensariam a respeito? É sabido que muçulmanos e cristãos, com seus desenvolvimentos religiosos, tiveram um impacto claro na história política, econômica e militar das áreas dentro e fora que se consideram suas principais zonas geográficas de alcance.
e com isso tem empreendido suas guerras santas em nome de Deus. O monoteísmo os impede de assimilar a divindade alheia. Pois bem, numa democracia se tem que escrachar tanto Alá como Deus, tanto Maomé como Cristo. Ou seja, se tem de provocar, questionar e apresentar as contradições. E também as hipocrisias religiosas para que todos vejam essas. Todavia, não somente nessas contradições e hipocrisia religiosa, mas também nas existentes nos ateísmos, governos, partidos políticos, juízes, messias e filósofos, entre outros. Nada expõe de forma tão irreparável quanto o humor, por ele revelar o lado ridículo de cada um. Mais ridículos ainda são aqueles incapazes de rirem de si mesmos. Não foi à toa que para a democracia existir foi antes preciso afastar religiões do governo. São conceitos incompatíveis. Religiões partem do princípio de que há ideias inatacáveis. Em democracia é o contrário. O argumento de que fazer troça da religião é algo desrespeitoso, é claro que é desrespeitoso, mas não importa. O direito de não respeitar ideias é a viga mestra da democracia. Só as ideias muito testadas devem sobreviver. Se uma única ideia tiver a chance de crescer sem ser refinada, nasce o totalitarismo. Se uma única ideia governar a todos sem oposição viva e presente, já não se tem mais a democracia. Quando alguém se dispõe a matar para que algo não seja dito, é este totalitarismo que deseja impor. Por vezes as discussões em democracias são desagradáveis e se é obrigado a tolerar, empurrando as instituições para longe dos extremos, as religiões ficam mais moderadas, os governos tendem ao centro, experiência de radicalismo não sobrevive muito tempo. Enfim, o que sempre deve ser defendido é a liberdade de expressão. A pessoa pode ser qualquer coisa, até antissemita e islamofóbica, desde que não pregue a violência, a difamação, a calúnia, a subversão ou a obscenidade. O certo é que ninguém merece morrer por uma piada, mesmo se for racista. Basta não dar risada, ou melhor ainda, reagir com bom humor. Os protestos servem para testar qualquer democracia. Em 2006, uma parte da comunidade islâmica em Londres fez uma manifestação em frente à embaixada dinamarquesa. No Ocidente, os valores democráticos permitem que o grupo que se sinta ofendido, discriminado, proteste livremente. Imagina-se um protesto de cristãos em Riad, capital da Arábia Saudita. Manifestações de grupos radicais de judeus em Teherã, capital do Irã. Não se imagina não, porque é simplesmente proibido. A reciprocidade faz parte da democracia. Assim, por exemplo, se a Arábia Saudita constrói luxuosas mesquitas em lugares do mundo onde há pouquíssimos muçulmanos, então ela não deve proibir igrejas ou outros templos não muçulmanos. A francesa católica, onde essa religião católica predomina há mais de um milênio neste país, França, ela vai viver na Arábia Saudita, que é uma monarquia absoluta teocrática. Ela não deverá dirigir veículo em respeito ao regime autoritário ali instalado, que não permite. Já uma saudita muçulmana que vive na França, que é uma república unitária, semipresidencialista, poderá ou não dirigir em respeito ao regime democrático ali existente. Posto isto, vem as indagações. Uma pessoa vivendo na Arábia Saudita ou na França. Suponhamos que ela é um francês muçulmano que viva na Arábia Saudita ou na França, mas que assassina quem fez uma charge do profeta Maomé.
Ou então pense no caso, uma saudita cristã que acaba rindo dessa charge e que ela vive na Arábia Saudita ou na França. O que prevalece? Religião ou regime? Reflexão. Meixo Sama, que é o Messias, para os messiânicos, ditou vários ensinamentos há mais de 60 anos. A seguir se oferece alguns trechos pertinentes a este tema. Sobre democracia e liberdade. Eis o que ele diz. Felizmente alcançamos a liberdade religiosa com o advento da democracia. Deus concedeu ao homem a liberdade infinita. Aqui se percebe a superioridade do homem. Falar da sua liberdade é dizer que ele ocupa o ponto médio entre os dois extremos, o animal e o divino. A verdadeira liberdade é aquela que tem limite. Assim, quando ultrapassamos esses limites, não só invadimos e prejudicamos a liberdade dos outros, como também nos tornamos traidores da cultura. Tudo na vida humana, principalmente a nossa fé, tem de ser versátil, livre e desimpedida. Não criar formas, normas e mandamentos. E, por extensão, ser completamente livre de todas as limitações. Devo lembrar-lhes que não se trata de anarquia, e sim de liberdade que respeita a liberdade alheia. A fé messiânica difere muito da fé cujos preceitos são tão rigorosos, donde as pessoas são aparentemente boas, mas interiormente ruins. Na era subdesenvolvida e selvagem, os fortes pressionavam os fracos, tolhendo-os a liberdade e impondo-lhes a força, cometendo assassinatos e agindo como bem o entendiam. A razão e os sentimentos estão sempre em luta dentro do homem. Se a razão vencer, não há falhas, mas a pessoa torna-se fria. Se o vencedor for o sentimento, os instintos ficam em liberdade, o que é perigoso. O ideal é os dois se harmonizarem e a pessoa não pender para só um lado, mas geralmente isso não acontece. Pretendo discorrer sobre a liberdade na própria fé. Há inúmeras religiões, grandes, médias e pequenas, no mundo inteiro. Entretanto, todos pensam que sua religião é a melhor. Logicamente, considerando as demais de nível inferior, adverte insistentemente os adeptos para não terem nenhum contato com elas. Dizem que as outras religiões provêm do demônio, que se deve temer o castigo de Deus, e ainda que não se obterá a salvação seguindo a dois senhores. A propósito, quero fazer mais uma advertência. O motivo pelo qual uma religião proíbe os seus fiéis de terem contato com outras, talvez seja o receio de que elas possam encontrar uma religião superior. Isso significa que existe um ponto fraco nessa religião. Portanto, os fiéis devem acautelar-se. Nesse ponto, nossa igreja é realmente liberal. Todos os messiânicos sabem que até achamos muito útil o contato com outras religiões, porque através das pesquisas estamos ampliando nosso campo de conhecimento. Por conseguinte, se acharem uma religião melhor que a Igreja Messiânica Mundial, podem converter-se a ela a qualquer momento. Isso jamais constituirá um pecado. Para o verdadeiro Deus, o importante é a pessoa ser salva e tornar-se feliz. Há religiões que despertam verdadeiro pavor. Nelas os adeptos vivem sob o constante temor das divindades, aprisionados pelos dogmas, não gozam de menor liberdade. A esse tipo de fé, eu denomino fé infernal. Assim como a política, as religiões também podem ter características liberais ou despóticas. A maioria das religiões tradicionais é do segundo tipo, ou seja, são despóticas. Os inúmeros mandamentos que possuem, preconizando o que deve ser feito, comprovam isso. Orgulho, tolerância e martírio.
Orgulho é uma mania de grandeza, pedantismo e vaidade, produzem efeitos negativos. Formar uma sociedade harmoniosa e agradável foi, em todas as épocas, ideal da verdadeira democracia. Com a perda da guerra, o orgulho dos japoneses voou longe e, ao contrário, até nasceu neles um sentimento de inferioridade. Nessa ocasião, houve uma declaração do imperador que deixou o povo perplexo. Eu não sou Deus, sou um homem. Nasceu então a nova Constituição, que dizia estar o poder político nas mãos do povo. Dessa forma, o Japão se tornou uma nação democrática. Precisamos ser tolerantes em relação a outras pessoas, entrando no ritmo de sua conversa, mesmo que elas estejam falando que nos parece errado. Seja qual for a situação, nunca se deve pensar em ganhar, e sim em perder. Quando Cristo, prestes a ser pregado na cruz, disse: venci o mundo, creio que estava ensinando essa verdade. A resignação enfraquece o ritmo das atividades, mas a falta de resignação também gera tragédias. Mas existem religiões que até procuram o martírio. O maometismo, o taoísmo e o brahmanismo caracterizam pela prática de penitências do ascetismo, consideram como essência da fé. Como vemos, essas religiões acabam sendo infernais, pois consideram o martírio um meio fundamental para polir a alma. Assim, o homem torna-se uma espécie de ser anormal que transforma o sofrimento em prazer. Em verdade, isso acontece devido à necessidade que ele tem de suprir, com as próprias forças, a insuficiência do poder da religião. Civilização. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que muita gente anda confundindo cultura com civilização. Na verdade, porém, cultura e civilização são coisas diferentes. Civilização é um mundo ideal, sem nenhuma selvageria. A isso nós chamamos de mundo civilizado. Já a cultura é o estágio intermediário entre a selvageria e a civilização. O que é a verdadeira civilização? Em palavras simples, é sinônimo de vida. Deve ser a época em que a humanidade possa viver com segurança. Mas estamos na fase de transição entre a selvageria e a civilização. O que vou falar agora não é sobre a cultura, e sim sobre a civilização. As doenças e as guerras são o que mais põe em risco a vida. Se não tivéssemos guerras nem doenças, teríamos garantia da vida. E este seria o verdadeiro mundo civilizado. A causa das guerras também é a doença. Trata-se de doença mental. Observando o estado que se encontra a humanidade e a cultura, concluo que de maneira alguma isto é civilização. Pelo contrário, é até um estado extremamente bárbaro. As guerras de hoje são mais terríveis que as da época selvagem. Para que este mundo se transforme em paraíso objetivo de Deus, existe uma condição fundamental: eliminar a maldade que a maioria dos homens traz no mais profundo recanto de suas almas. Devemos lembrar-nos que existem vários níveis de mal: os grandes, os médios e os pequenos. Se temos alguns exemplos: o mal premeditado, praticado conscientemente; o mal que cometemos inconscientemente sem perceber que o estamos cometendo; o mal que praticamos por não haver outro recurso; o mal que fazemos acreditando ser um bem. O primeiro, o mal premeditado, não necessita de maior esclarecimento. O segundo, praticado inconscientemente, são os dos selvagens, né? É o que mais se vê.
O terceiro, esse mal que a gente pratica, por não haver outro recurso, né? Esses são praticados em termos individuais pelo louco, pelo retardado. Consequentemente, não é tão grave. Já o quarto, isto é, o mal se faz pensando ser um bem, esse é o mais prejudicial, pelo empenho com que as pessoas o praticam, sem o esconder, sem ter nenhum remorso. Observando o mundo contemporâneo, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que ele é o mundo do mal. Os bons ficam subjugados, vivendo constantemente sob o terror. A democracia surgiu em contraposição a esse absurdo estado de coisas e por isso tem uma origem natural. Não é de admirar que atualmente as pessoas civilizadas não deem atenção ao tipo de fé em que se adoram ídolos, considerando-os como de baixo nível. Entretanto, não quero dizer que uma religião seja boa pelo simples fato de ser religião. Isso porque a religião é nível superior, médio e inferior. Todos já devem estar fartos dos casos de corrupção. A causa da corrupção, conforme dissemos, é o ateísmo. É preciso semear a sólida crença de que, embora consigam enganar o próximo, não conseguirão enganar a Deus. Dessa forma, tornar-se-á impossível acontecerem casos de corrupção e outros semelhantes. Quando se fala em país selvagem, pensa-se logo nos países da África e em alguns outros, mas refletindo-se bem, eles não devem ser considerados pura e simplesmente selvagens. Seria mais correto dizer que são selvagens subdesenvolvidos. O Japão certamente não é subdesenvolvido, mas o fato é que ele continua selvagem como antes. O que me faz pensar assim é a observação da conjuntura atual. Vejo ser praticados inúmeros atos de selvageria. Inegavelmente, nos primórdios da sua história, a humanidade possuía muitas características animais, mas não há dúvida de que após a era selvagem, ela veio progredindo gradativamente, construindo-se pouco a pouco a civilização ideal. Neste sentido, o progresso da civilização consiste na eliminação do caráter animal do homem. Alcançar esse nível é alcançar a verdadeira civilização. Ainda hoje, porém, a maioria das pessoas está sujeita ao terror da guerra, prova de que persiste no homem uma grande parcela de características animais. Assim, cabe ao artista uma grande missão. Ele é um dos encarregados da eliminação de tais características. Para finalizar, vamos tratar de um ponto chamado conquistar para expandir a fé. Dizem que Maomé, interlocutor, falando para Meixo, perguntando a ele, dizem que Maomé realizava conquistas para expandir a fé. Nesse caso, como é que fica? Meixo respondeu, isso é crime e mérito ao mesmo tempo. Nesse caso, calcula-se a diferença, por isso a pena torna-se relativamente leve.